Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Sistemas Computacionais. Tema: Linguagem C, simulação de paginação e particionamento fixo. Olá, pessoal. Bem-vindos à aula 3 da semana 5 da disciplina de Sistemas Computacionais. A professora Alessandra Alanis Macedo é uma mulher branca de cabelos loiros e cacheados e está com blusa preta com estampa de flores. Ela é vista do peito para cima e está de costas para uma parede com geometrias marrom, cinza e rosa. À esquerda, uma poltrona bege com almofadas. Uma cama com uma pequena mesa arredondada à direita e uma lâmpada suspensa acima. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Vamos lá? Na aula de hoje, nós usaremos os conceitos que a gente viu nas aulas passadas. A gente falou de ponteiros, a gente falou de structs, typedefs, e nós vamos usar esses conceitos para falar hoje de simulação de paginação e simulação de particionamento fixo. Novo slide preparando. Abaixo os itens listados. Baixar software para desenvolvimento de aplicações em C. Visual Studio Code, https://code.visualstudio.com/. Dev-C, https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp. Code Blocks, www.codeblocks.org. Primeiramente, eu gostaria de pedir que vocês baixassem software para desenvolvimento de aplicações em C. Eu sugiro 3 dessas aqui, vocês podem escolher: a Visual Studio Code, o Developer C ou Code Blocks. Novo slide Code Blocks. Print de uma página com uma barra no topo com diversas ferramentas. Abaixo das ferramentas, uma coluna com números de 1 a 13, que estão listados um abaixo do outro. Ao lado direito de cada número, há um elemento descrito que está ilegível na tela. Aqui eu vou mostrar para vocês, essa é a telinha do Code Blocks, eu instalei naquele endereço que eu passei no slide anterior, e tranquilamente eu consigo compilar e executar os programinhas aí que eu fiz nas aulas passadas e o que eu vou fazer nessa aula com vocês de C, tá? Eu usei particularmente o DevC. Novo slide Dev-C. Print de uma página com uma barra no topo com diversas ferramentas. Abaixo das ferramentas, uma coluna com números de 1 a 11, que estão listados um abaixo do outro. Ao lado direito de cada número, há um elemento descrito que está ilegível na tela. O DevC, ele é um ambiente integrado, né, uma IDE de desenvolvimento, também é livre como Code, né, utiliza os compiladores GNU, né, e aí ele compila programas em C, tanto na plataforma da Microsoft Windows, como ele tem para Linux, como ele tem também para quem trabalha com máquinas da Apple, tá bom? Ele suporta, além de linguagem C, C++, possui aí as bibliotecas padrão ANSI, tá? E só uma curiosidade, ele é escrito em Delphi, tá bom? Novo slide paginação. Abaixo os itens listados. Técnica de memória virtual e de quebra de processos em páginas que são mapeadas em frames na memória principal. Páginas virtuais com endereçamento virtual. Páginas com mistura de tipos de dados. Páginas de tamanho fixo no disco. Frames ou molduras na memória principal. Tabela de páginas são estruturas para mapear uma página ao frame correspondente. Cada processo tem sua tabela de páginas com seu endereçamento virtual correspondente a um endereço físico, onde a informação está armazenada. No canto superior direito, em um pequeno quadrado branco à esquerda, o desenho de uma coluna de barras horizontais em azul escuro, que estão uma abaixo da outra e cortada abaixo por 3 pontos verticais, que estão um abaixo do outro. No canto superior esquerdo, lê-se Memória Virtual. Ao centro, um sinal de igual e à direita, outra coluna em azul mais claro, com menos barras na horizontal que estão cortadas no meio por 3 pontos na vertical. Abaixo da última barra, um sinal de soma e um cilindro amarelo que indica Arquivo de troca. Acima, no canto direito, perto de 6 barras horizontais, o texto Memória Física. Abaixo, ao lado do cilindro, o texto Disco. Então, tentem baixar e instalar. Então, a paginação, né, como a gente viu lá na semana 3, é uma técnica, né, de memória virtual
e de quebra de processos em páginas, né, que são mapeados em frames na memória principal. A paginação ela é implementada normalmente por unidades dedicadas de hardware que estão aí integradas nos nossos processadores. No caso da família Intel, né, x86, essa funcionalidade, como a gente falou lá na semana 3, é parte lá do MMU, né, o gerenciador de memória, né, unidade de gerenciamento de memória. A paginação ela é feita pela consulta a tabelas que relacionam os endereços lineares da página que está lá na memória de disco, no nosso armazenamento secundário, né, com os endereços físicos aí da memória principal, chamados de frame, né? Então, a gente vai ver aí no desenho como ficaria, né? Novo slide: estrutura de paginação. À esquerda, em um retângulo branco, duas colunas estão lado a lado e interligadas por setas. Da esquerda para a direita, a primeira coluna indica a página virtual e possui 16 linhas. A segunda coluna indica espaço de endereçamento físico e possui 8 linhas. Na primeira coluna, a primeira linha possui um X e à esquerda o número 60K-64K. A segunda linha possui um X e à esquerda o número 56K-60K. A terceira linha possui um X e à esquerda o número 52K-56K. A quarta linha possui um X e à esquerda o número 48K-52K. A quinta linha possui um 7 e à esquerda o número 44K-48K. A sexta linha possui um X e à esquerda o número 40K-44K. A sétima linha possui um 5 e à esquerda o número 36K-40K. A oitava linha possui um X e à esquerda o número 32K-36K. A nona linha possui um X e à esquerda o número 28K-32K. A décima linha possui um X e à esquerda o número 24K-28K. A 11ª linha possui um 3 e à esquerda o número 20K-24K. A 12ª linha possui um 4 e à esquerda o número 16K-20K. A 13ª linha possui um 0 e à esquerda o número 12K-16K. A 14ª linha possui um 6 e à esquerda o número 8K-12K. A 15ª linha possui o número 1 e à esquerda o número 4K-8K. A 16ª linha possui um 2 e à esquerda o número 0K-4K. Na segunda coluna, as linhas estão vazias e à direita os números ao lado de cada linha. Linha 1, 28K-32K. Linha 2, 24K-38K. Linha 3, 20K-24K. Linha 4, 16K-20K. Linha 5, 12K-16K. Linha 6, 8K-12K. Linha 7, 4K-8K. Linha 8, 0K-4K. Onde abaixo desta linha, uma seta indica moldura de página. Setas interligam algumas linhas das colunas da seguinte maneira: linha 5 da coluna 1 com a linha 1 da coluna 2, linha 7 da coluna 1 com a linha 3 da coluna 2, linha 11 da coluna 1 com a linha 5 da coluna 2, linha 12 da coluna 1 com a linha 4 da coluna 2, linha 13 da coluna 1 com a linha 8 da coluna 2, linha 14 da coluna 1 com a linha 2 da coluna 2, linha 15 da coluna 1 com a linha 7 da coluna 2, linha 16 da coluna 1 com a linha 6 da coluna 2. Então, a gente tem a subdivisão da memória principal, aí, que a gente vai chamar de memória física, né? Em pequenas partições, que a gente vai chamar de frames, e aí você vai permitir uma utilização mais eficiente dessa memória, né? Os frames da memória principal física, eles vão corresponder a páginas, né? Então, aqui a gente tem o que a gente está chamando de memória virtual, e aí você vê que tem uma correspondência das páginas aos frames, né? A alocação de memória, ela é requisitada por página, então a página que diz aí que eu preciso de um espaço de memória, né? E a página é a nossa menor unidade, né? Então, aí a página é mapeada nesse frame da memória. Nesse contexto, cada processo do nosso computador tem a sua própria aí tabela de páginas, em que cada endereço virtual, então veja, eu tenho os meus endereços virtuais, corresponde a endereços físicos, né? Então, veja aí que eu tenho endereço virtual correspondendo a endereço físico, onde a informação está efetivamente armazenada.
Visto que a informação está dividida em pequenas unidades, o armazenamento dela não tem que ser sequencial, né? Como a gente pode ver aqui na figura, ele não é sequencial, o que elimina a questão da fragmentação externa de memória. Novo slide. Estrutura de paginação. À esquerda, em um quadrado branco, desenho de uma tabela que representa a tabela de páginas, com 2 colunas e 8 linhas. A primeira linha da primeira coluna possui uma seta à esquerda com um retângulo escrito registrador da base da tabela de páginas. A quinta linha da primeira e segunda colunas está pintada de cinza. Abaixo e à esquerda, uma seta indica 1 se a página estiver carregada em memória. A quinta linha também está ligada com o retângulo que está no topo do quadrado, fora da tabela, que indica endereço virtual. Nele o texto número de página virtual com os números 31 e 12 acima. À direita do retângulo, número de página virtual. Outro retângulo indica deslocamento, com os números 11 e 0 acima. Abaixo de deslocamento, uma seta aponta para baixo, onde há outro retângulo escrito deslocamento, com os números 11 e 0 acima. À esquerda do deslocamento, outro retângulo com o texto número de página física e os números 23 e 12, que indica o endereço físico. Abaixo o texto, figura 7.26, tradução de endereços em uma memória virtual paginada. Então, aqui eu estou fazendo como se fosse um zoom naquela tabela de páginas e estou dizendo que a minha tabela de páginas, né, ela tem aí uma estrutura composta, né, por registradores, né, e aí você tem o número da página lá na memória principal, né, e é isso que nos remete à ideia de uma struct, né, uma estrutura aí da minha paginação, né. Novo slide, elementos, endereços. Abaixo os itens. No disco, cada página tem bit de validade, abre parêntese, BV, sinal de igual, número 1, PV, na RAM, fecha parêntese. Ponteiro para a página virtual, abre parêntese, PV, fecha parêntese. Deslocamento, abre parêntese, DV, fecha parêntese. Na RAM, cada frame tem número da página física, abre parêntese, PF, fecha parêntese. Deslocamento, abre parêntese, DF, fecha parêntese. Conteúdo. No canto superior direito, desenho de uma barra horizontal dividida em 7 partes, da esquerda para a direita. A primeira parte está pintada de cinza. A segunda parte indica cache desabilitado. A terceira parte indica referenciada. A quarta parte indica modificada. A quinta parte indica produção. A sexta parte indica presente ausente. A sétima parte indica número de moldura de página. Só para relembrar, o deslocamento, né, ele é o deslocamento no endereço da memória, né, e além dele, você tem outros campos aí, né, como, por exemplo, o bit de residência, que quer dizer se aquela informação está na memória principal ou não. O endereço virtual, ele também tem outros campos, né, o bit de proteção, para dizer se é leitura, escrita, o bit de modificação, se a página foi modificada ou não, né? O bit de referência, né, para saber se a página foi referenciada, tem um bit de cache, que para saber se o cache está habilitado, né? Mas os principais aqui, no nosso caso, a nossa simulação vai ser lógico simplificada, é um bit de validade, que ele vai indicar se a página virtual correspondente, né, naquela struct, está carregada na memória principal ou não. Então, se esse bit aí de validade, o bit tiver com valor 1, a página virtual está carregada na memória, né? E o número da página virtual é convertido aí no número da página na memória principal, na física, né? E o número se esse valor, né, desse V tiver como 0, a página virtual não está carregada na memória, né? E aí, essa é uma outra situação que a gente vai ter. Então, a gente vai facilitar aí, simplificando. No disco, né, cada página vai ter esse bit de validade, revisando aí, ele está na RAM, está na memória principal física, e vai ter um ponteiro aí para a página principal. Na RAM, né, na outra estrutura, a gente vai ter aí ela composta por frames, e aí o frame vai ter o número da página física, né, e o conteúdo. Novo slide, estruturas em C, RAM e disco.
Abaixo os elementos divididos em duas colunas. Na coluna 1, linha 1, typedef, extract, moldura, abre-chave. Linha 2, int bv, ponto e vírgula. Linha 3, char, content RAM, ponto e vírgula. Linha 4, fecha-chave, frame, ponto e vírgula. Linha 5, typedef, extract, página, fecha-chave. Linha 6, int bv, ponto e vírgula. Linha 7, char, content disco, ponto e vírgula. Linha 8, frame asterisco pv, ponto e vírgula. Linha 9, fecha-chave, page, ponto e vírgula. Na coluna 2, linha 1, frame, RAM, abre colchetes, numeral 2, fecha colchetes, ponto e vírgula. Linha 2, page, disco, abre colchetes, 20, fecha colchetes, ponto e vírgula. Então, para exemplificar isso, a gente definiu duas estruturas. A primeira estrutura é uma estrutura do tipo moldura, né, frame, onde eu tenho o bit de validade e o conteúdo da página, está bem simplificado, né? O conteúdo aí da minha página é só um char, né? E eu estou dizendo que essa struct aqui, eu estou dando o nome desse tipo de frame, tá? Então, eu estou usando o typedef. Na outra estrutura, eu tenho a estrutura da página, né? Aqui é a minha memória física, aqui é a minha memória virtual, né? E a página eu tenho também um bit de validade, né? Para dizer que tem informação lá. O conteúdo, né? Que essa informação tem. Então, quando essa informação aí subir para a RAM, esse conteúdo vai ser passado para o conteúdo da RAM, né? E eu tenho aí um ponteiro, né, que vai apontar para onde eu estou armazenando, né? Voltando àquela figura lá onde eu tinha os ponteiros das páginas para a memória RAM, né? Lá nos frames da memória RAM. E eu estou chamando essa estrutura de página, né? De page. E um disco de 20 espaços aí, né? Normalmente o disco é maior que a RAM, né? Onde eu tenho aí esse disco é do tipo page, que é esse outro tipo aqui. Print de uma página com uma barra no topo com diversas ferramentas. Abaixo das ferramentas, no canto esquerdo, uma coluna com números de 9 a 45 que estão listados um abaixo do outro. Ao lado direito de cada número há um elemento descrito que está pouco legível na tela. No canto direito, uma tela preta que indica visualização disco, onde abaixo há uma lista de parâmetros. 1. Page, abre colchetes, content, dois pontos, A, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchete. 2. Page, abre colchetes, content, dois pontos, B, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 3. Page, abre colchetes, content, dois pontos, C, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 4. Page, abre colchetes, content, dois pontos, D, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 5. Page, abre colchetes, content, dois pontos, E, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, 4223040, fecha colchetes. 6. Page, abre colchetes, content, dois pontos, F, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 7. Page, abre colchetes, content, dois pontos, G, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 8. Page, abre colchetes, content, dois pontos, H, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 9. Page, abre colchetes, content, dois pontos, I, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 10. Page, abre colchetes, content, dois pontos, J, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, 4223040, fecha colchetes. 11. Page, abre colchetes, content, dois pontos, K, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 12. Page, abre colchetes, content, dois pontos, L, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 13. Page, abre colchetes, content, dois pontos, M, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 14. Page, abre colchetes, content, dois pontos, NBV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 15.
page, abre colchetes, content, dois pontos, O, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 16. Page, abre colchetes, content, dois pontos, P, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 17. Page, abre colchetes, content, dois pontos, Q, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 18. Page, abre colchetes, content, dois pontos, R, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 19. Page, abre colchetes, content, dois pontos, S, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. 20. Page, abre colchetes, content, dois pontos, T, BV, numeral 1, RAM, dois pontos, numeral 0, fecha colchetes. Abaixo, visualização RAM. Um frame, abre colchetes, content, dois pontos e BV, dois pontos, 1, fecha colchetes. 2. Frame, abre colchetes, content, dois pontos, J, BV, dois pontos, 1, fecha colchetes. Abaixo, linha pontilhada horizontal. Abaixo, texto. Process excited after 1904 seconds with return value 0. Pressione qualquer tecla para continuar, reticências. Então, pessoal, eu quero que vocês tentem aí fazer em casa. Eu usei essas duas estruturas. Nesse primeiro for que tem aí, né, eu tenho um laço aí de repetição que vai trabalhar com o disco. E no conteúdo do disco, eu vou pôr o caractere A, né, B, C, D, E, até 20, né? Então, vai ser de A a T, né, para cada uma daqueles campos conteúdo disco. E aí eu vou mudar o bit de validade, já que eu estou colocando conteúdo no disco, o BV do disco vai para 1, né? E o ponteiro vai para null, porque eu ainda não carreguei na memória principal, na RAM, né? Ele está só em disco. Aí eu estou simulando que a quinta e a 10ª página, né? A página que tem o conteúdo de disco como E e o conteúdo de disco como J, né? Vamos supor que essas são as minhas páginas mais usadas, né? Então, eu vou subir essas páginas lá na minha memória RAM, né? E aí eu vou fazer o quê? Como eu tenho 2 espaços, né? Eu tenho que ver na RAM qual é o espaço que está livre, né? E aí, se o bit de validade da RAM for 0, eu troco esse bit de validade para 1, né? Coloco o ponteiro, né, do disco apontando para o endereço na onde eu estou alocando aí, onde eu estou subindo esse conteúdo que estava no disco, né? E aí, finalmente, eu passo o conteúdo aí do disco para a RAM, né? E isso eu vou fazer nos dois casos, né? Tanto para o E quanto para o J, tá? E aí, do lado, na figura, vocês estão vendo, né? Eu tenho aí o conteúdo do disco nesse primeiro conjunto, né? E aí, vocês estão vendo que caso do E, né, e do J, eu tenho o meu ponteiro aqui apontando para o endereço da RAM, e aí aqui embaixo vocês vão ver a RAM, o frame, né, onde tem o conteúdo E, e aí o bit de validade agora, como ela está sendo usada, né, nesse caso ela está completa, porque eu só tinha 2 espaços, valendo 1, tá? Com isso eu simulei aí uma paginação bem simples, pessoal, e aí eu espero que vocês consigam fazer aí nas suas casas, nos seus, após instalarem aí os seus editores de programas em si, tá bom? Novo slide, multiprogramação. Abaixo os itens. Contexto, hierarquia de memórias, monoprogramação, multiprogramação. A. Particionamento fixo com tamanho igual. B. Particionamento fixo com tamanho variável. C. Particionamento fixo variável ou dinâmico. No canto superior direito, há 2 colunas lado a lado que indicam o sistema operacional. À esquerda, a coluna é verde e está dividida em 4 partes iguais. São elas: partição 1, partição 2, partição 3, partição 4. À direita, a coluna é azul e está dividida em 4 partes variáveis. São elas: partição 1, partição 2, partição 3, que possui o tamanho um pouco maior que as demais partições, partição 4. Então, vamos lá agora. Eu quero mostrar para vocês um outro contexto de simulação, onde a gente vai falar de particionamento, né? Eu queria que vocês vissem a ideia que a gente falou lá na semana 3, né? Porque para trabalhar com hierarquia de memória, né? Quando a gente tinha
os processadores aí antigos, né, os sistemas antigos, a gente trabalhava em monoprogramação, onde você tinha aí um único processo executando por vez no processador. Agora, a gente trabalha com multiprogramação, né? Isso é, vários processos compartilhando um único processador, né? Em multiprogramação, existem basicamente duas estratégias aí para a divisão da memória principal para manipular os processos. Uma é o particionamento físico, outra é o particionamento por demanda, variável, né? Na figura dinâmico, né? Nessa figura aí do lado, no slide, né, você vai ter os dois tipos aí de particionamento fixo. O primeiro, né, deles, ele tem um particionamento fixo com tamanhos fixos, né? Então, cada partição tem o mesmo tamanho. Na outra figura, você tem o tamanho variável, né? Então, você tem o particionamento com tamanho variável, né? E aí, cada partição tem o seu tamanho, tá? E, além disso, eu vou agora usar